Olá, pessoal! Prontos para dar mais um passo na nossa jornada de hoje? A gente vai entrar agora num momento que é, de verdade, super emocionante e transformador. Vamos explorar o capítulo 17 do livro Nosso Lar, que se chama Em Casa de Lísias. Até aqui, a gente acompanhou o André Luiz naquele processo super intenso de tratamento clínico, bem depois de ser resgatado das zonas sombrias. Mas agora, a energia muda completamente. A gente sai daquela atmosfera mais fria de hospital e entra num espaço de um acolhimento emocional gigantesco, num verdadeiro santuário espiritual. É aquele tipo de capítulo que fala direto com a nossa alma sobre o que realmente significa ter um lar. E para a gente já entrar no clima e ancorar bem o que vamos ver, pensa um pouquinho nessa frase incrível do ministro Clarencio. Ela resume lindamente o tema central de tudo o que acontece a partir de agora: a hospitalidade. Porque no plano espiritual, receber alguém não é só uma questão de educação ou uma formalidade social. É literalmente um ato de amor genuíno que reflete os ensinamentos do Cristo. E ver como isso se desdobra na prática, na vida real de lá, é simplesmente fascinante. É exatamente com esse espírito de acolhimento que a gente vê o André Luiz fechando um ciclo muito importante. O fim do tratamento dele nas câmaras de retificação não é só o alívio daquela dor toda que ele sentia. É o pontapé inicial de uma nova fase. Porque, olha só, a partir de agora, ele não é mais apenas um paciente deitado num leito. O assistente Henrique de Luna dá alta oficial para ele. E não para por aí. O próprio Clarencio percebe que o André está pronto e dá a permissão para ele começar a observar e aprender nos vários setores da colônia. Então, na prática, ele está dando os primeiros passinhos nessa nova vida como um cidadão de nosso lar. Mas, como toda liberdade nova, isso traz um dilema na mesma hora. E é sobre esse dilema que a gente vai refletir agora. A cura do corpo espiritual do André tá ali, concluída. A dor física foi embora. Mas e o coração? E a parte emocional dessa história toda? Pensa com a gente, para onde você vai quando todos os seus laços terrenos ficaram para trás? Imagina a sensação de estar completamente sozinho num mundo novo, ainda tentando entender como as coisas funcionam, longe de toda a família que ficou na Terra. Onde buscar refúgio no meio do desconhecido? É exatamente nessa hora que o conceito de fraternidade, de irmandade espiritual, brilha de um jeito absurdo. E olha a beleza do amor incondicional acontecendo na prática. O Lísias, aquele enfermeiro que cuidou do André com um carinho enorme no hospital, dá um passo à frente. O André nem precisou pedir nada. O Lísias simplesmente chega e, com a maior generosidade do mundo, oferece não só um teto, mas um verdadeiro refúgio físico e emocional na casa da sua própria mãe. É amizade pura funcionando ali como uma resposta divina para a solidão de alguém. Então a gente sai finalmente daquela vibe estritamente clínica do hospital e vai acompanhar o André caminhando em direção a uma área muito mais residencial, lá no Ministério do Auxílio. Dá até para visualizar e sentir esse calor humano. Quando eles chegam, se deparam com uma casa maravilhosa, super acolhedora, rodeada por um jardim lindo, todo colorido, com flores vibrantes, aquela natureza exuberante mesmo. Imagina o contraste disso. É um choque de conforto gigantesco comparado àquele umbral escuro e doloroso que o André teve que suportar por tantos anos. A gente está vendo aqui a materialização da paz. E quando eles abrem o portão, o Lísias apresenta a casa com essa frase que, vamos combinar, é icônica e cheia de afeto. Ele diz: "O nosso lar, dentro de nosso lar". Isso mostra perfeitamente o quão íntima e calorosa é a vida doméstica por lá. A colônia inteira se chama Nosso Lar, mas dentro desse mundo enorme, cada família constrói o seu próprio recanto particular de amor. E quando a gente entra na casa junto com eles, chegamos no que é, com certeza, o ápice emocional desse capítulo. O momento em que o André é recebido pela dona da casa, a dona Laura, que é a mãe do Lísias. Ela nem pensa duas vezes e já solta essas palavras que abraçam a alma. Sabendo que a mãe do André já está numa esfera muito mais elevada e não pode ficar ali pertinho dele o tempo todo, a dona Laura imediatamente toma a frente para oferecer esse conforto. Pensa na doçura e no peso de ouvir isso quando você está se sentindo sozinho. É o acolhimento na sua forma mais pura, sem amarras, sem cobranças. Esse gesto lindíssimo ensina pra gente uma das coisas mais preciosas sobre a vida espiritual. A verdadeira família vai muito, mas muito além do sangue. A família espiritual se forma pela sintonia, pela afinidade pura, por aquela fraternidade de estender a mão e dar os braços para quem está precisando. É sobre construir
pontes sólidas de apoio mútuo, independente de parentesco terreno. E engana-se quem acha que a vida no além é só contemplação. Enquanto o André vai se acomodando nesse ambiente gostoso, a gente descobre como é rica a vida intelectual dentro dessa casa. A espiritualidade respira estudo e cultura. Logo de cara, o André é apresentado às irmãs do Lísias, a Yolanda e a Judite. E elas, todas orgulhosas, já vão mostrando para ele uma coleção enorme de livros maravilhosos que elas têm por lá. Isso deixa muito claro para a gente que, lá em nosso lar, a cultura e o aprendizado contínuo são extremamente valorizados. O crescimento do espírito não é só uma questão moral, de ser bonzinho, sabe? É um desenvolvimento intelectual também. O conhecimento lá é literalmente alimento para a alma. Aproveitando essa deixa, a dona Laura traz uma lição que é um verdadeiro banho de sabedoria. Ela faz uma comparação bem direta entre os livros incríveis e edificantes que eles leem em casa, que servem para nutrir o espírito, e aquelas obras pesadas de autores que ela chama de escritores de má fé. Sabe aquela galera que foca em espalhar um verdadeiro veneno psicológico com o que escreve? Pois é, ela fala exatamente sobre eles. Fazendo uma linha do tempo super clara dessa história. Imagina a pessoa lá na Terra, passando a vida espalhando pessimismo, ilusão, textos que degradam as pessoas. Aí acontece a passagem dela para o plano espiritual. A dona Laura explica que o resultado disso é óbvio. Eles não vão encontrar lugar em colônias de luz. Por pura sintonia, eles acabam confinados naquelas zonas obscuras do umbral. Isso serve para jogar na nossa cara a responsabilidade gigantesca que a gente tem. Cada pensamento nosso, cada palavra que a gente diz ou escreve, cria o nosso futuro. E para fechar essa nossa jornada de estudo e reflexão de hoje, fica aqui uma provocação para todos nós levarmos para a vida. Se a nossa verdadeira casa, lá do outro lado, é construída com os materiais das nossas atitudes de hoje, dos nossos sentimentos, palavras e laços de afeto, que tipo de santuário a gente está construindo agora mesmo no nosso dia a dia? Fica essa pergunta martelando para a gente continuar sempre aprendendo, melhorando e, claro, amando mais. Um abraço grande e até a nossa próxima análise.